Mas quero compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que Deus colocou no meu coração. Faz mais ou menos um mês que o Senhor me deu um título da mensagem. Depois eu quero que tu fale sobre as escolhas. Escolha as suas lutas, as suas guerras, as suas batalhas. Eu disse, ai meu Deus. Mas, vamos lá. Em Tiago 4, de 1 a 7, na verdade eu vou ler acho que só o 1 e o 2. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Essa é uma versão NVI, mas de uma forma bem simples, né? Dá para a gente entender. As nossas guerras, né? De onde elas vêm? Essas contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? E aí eu quero falar um pouquinho, então, conversar um pouquinho com vocês a respeito dessas guerras, dessas lutas, para que a gente saiba escolher quais as lutas nós vamos lutar, né? Quais aquelas que eu vou entrar e quais aquelas que eu vou fugir delas, né? Vou correr delas. Vou falar de alguns tópicos e o primeiro deles eu gostaria de conversar a respeito de nós fugirmos ou lutarmos contra a vontade de Deus. Quantos já receberam chamados de Deus na sua vida, né? Receberam palavras que foram ministradas ao seu coração e com o tempo você acaba não dando valor, não dando ouvidos, não indo por aquele caminho que Deus, né, estava te mostrando para ir. Quantas vezes nós lemos a palavra de Deus e Ele nos diz para fazer alguma coisa e a gente não faz? Quantas vezes a gente luta as nossas próprias guerras em vez de lutar, né, as guerras que o Senhor tem colocado para nós? Ou vivermos a paz que Ele tem colocado para nós, né? Porque quando nós escolhemos as guerras certas, a paz ela reina muito mais. Então, de novo, eu vou falar sobre as guerras e as nossas lutas hoje, mas depois ouçam a paz que excede todo entendimento, que é a ministração da Raquel, porque se você lutar as guerras certas, você vai ter a paz que excede todo entendimento. Você precisa saber lutar. Quais as guerras que você escolhe? Dentro de uma batalha, quais as guerras? Quais as lutas que você vai lutar? E quando nós falamos da vontade de Deus, muitas das vezes nós escolhemos determinadas coisas para a nossa vida, mas nós não pedimos para Deus se é isso que tu quer para mim? É realmente isso que tu tem para a minha vida? E às vezes Deus diz não, mas a gente vai igual. Você está escolhendo uma guerra. Está fazendo a sua escolha. É óbvio que você vai ter lutas nesse lugar que você vai estar. Se o pêndulo você decidiu segundo o pêndulo do seu coração e não segundo a vontade de Deus. Você está fazendo escolhas. E essas escolhas te levam a viver uma batalha desnecessária. Mas se você descobrir qual é a vontade de Deus e escolher obedecê-la, você vai andar e vai numa vida muito mais tranquila. E as guerras e as lutas vão ser muito menores. Ou talvez, não vou dizer nulas, mas grande parte das vezes, né, as nossas lutas, elas são, quando nós estamos ali com o Senhor, cumprindo aquilo que Ele fez, Ele vai à frente. A gente só segue a onda que Ele está criando. Né? A gente anda, né, surfa na onda que Ele está criando. Por quê? Porque Ele está indo à frente. Mas se você escolhe não seguir a vontade de Deus, não cumprir os planos que Ele tem para ti, não ouvir a voz dEle e desobedecer, você vai ter uma luta. E aí você pode escolher. Eu luto agora contra a minha vontade e ouço e obedeço a vontade de Deus, ou eu luto as guerras depois que vão vir por causa da minha desobediência. Qual você prefere? Não é melhor lutar contra as minhas guerras interiores agora e curtir aquilo que Deus está direcionando para fazer e andar nos conformes? Não é melhor? Não é uma guerra melhor? Concordam comigo, né?
E aí, quando nós escolhemos a vontade de Deus, a paz vem sobre as nossas vidas e nós conseguimos andar e sermos muito mais felizes dentro daquele propósito. Mas se nós escolhermos a nossa vontade, que é as cobiças e as invejas e as coisas que estão dentro de nós, que é o versículo que a gente leu antes, nós teremos outro tipo de colheita e outro tipo de guerra. Então, quando eu estou falando agora sobre escolher as suas guerras, qual você vai escolher? As guerras que matam a sua vontade, mas cumprem a vontade de Deus? Ou as suas vontades você vai escolher e depois vai lutar as suas próprias guerras? É muito melhor ouvir e cumprir a vontade de Deus, né? E nisso, muitas vezes, nós entramos com guerras com os nossos vizinhos, os nossos irmãos em Cristo, as pessoas no trabalho, os nossos amigos, e nós entramos em guerra com essas pessoas. A Bíblia diz em Efésios 6:12, não lutamos contra carne e sangue. A nossa luta não é contra as pessoas. A nossa luta precisa ser ali na oração. Nós precisamos estar orando e intercedendo e orando pelas pessoas que estão ao nosso redor e às vezes fazendo com que a gente passe determinadas situações, e a gente precisa estar orando por essas pessoas. Quando nós falamos disso, nós vimos também Caim e Abel. Deus colocou uma vontade de Deus para eles, colocou lá sobre a oferta para eles trazerem. Mas Caim, segundo a inveja do coração dele, ele ficou com inveja de Abel e o que ele fez? Ele matou Abel. E quando nós olhamos a vontade de Deus para os dois, a palavra de Deus para os dois foi a mesma. Mas Caim fez uma escolha e Abel fez outra. O que aquilo germinou dentro do coração de Caim? Inveja daquilo que Deus estava fazendo sobre a vida de Abel. O que Caim fez? Matou Abel. Isso é uma das histórias bíblicas que a gente pode ver. O quanto a inveja dentro do coração do homem pode destruir a vida das pessoas. E aí você vai me dizer, de quem é a guerra ali? Qual era a guerra que Caim devia ter lutado? Era contra Abel ou contra a inveja do coração dele? Se ele tivesse lutado a guerra certa e escolhido lutar contra a inveja do coração dele, ele não teria matado Abel. Mas ele escolheu alimentar aquela guerra. Ele escolheu alimentar aquela inveja no coração dele e acabou lutando a guerra errada. Ele escolheu errado. Quando Esaú e Jacó, a história dos dois também é de inveja, é de ciúmes, é de inseguranças. Um vende um prato de lentilha para o outro, vendendo a primogenitura, e eles brigam entre eles. Irmãos brigando contra irmãos, por sentimentos, por inveja, por ciúmes, por trocar a coisa certa pela coisa errada, por olhar para o outro e desejar um prato de lentilha, vendeu a sua primogenitura. E olha quantas guerras, quantas brigas, quantos problemas na família deles eles tiveram por causa disso. Muitos de nós lutamos com os nossos irmãos e brigamos com... Quando eu digo irmãos, eu não estou falando daqui de igreja só, estou falando pessoas do mundo, né? Lutamos contra pessoas, né? E nós brigamos com eles e eu até anotei algumas coisas aqui, por medo, mágoa, insegurança, feridas, frustrações, falta de caráter, ciúmes, competição, fofoca, às vezes raiva. E às vezes a gente se estoura com alguma pessoa e falamos determinadas coisas que depois a gente se arrepende de ter falado, mas a gente falou. E na verdade não é contra a pessoa que eu deveria de lutar. É contra
A inveja é contra os ciúmes, o medo que está aqui dentro, a insegurança que está aqui dentro. É contra a minha insegurança. É contra o meu medo. Eu estou com medo de perder um cargo, eu brigo com uma pessoa. Eu estou com medo de perder uma amizade e eu brigo com uma outra amiga que está roubando a minha amiga. Eu preciso lutar com o meu medo. Eu não preciso lutar com a pessoa. Eu preciso lutar com as minhas inseguranças, com as minhas desconfianças. É um olhar para dentro de si e escolher qual guerra tu quer lutar. Porque tu pode escolher sim, lutar contra a pessoa, mas logo ali adiante, você vai acabar lutando com a sua inveja, porque não lutou agora na primeira vez. Quando se dá por conta de que está tendo intriga com o irmão, sonde o seu coração. Sonda o seu coração, porque a intriga, aquilo que está aqui dentro, é o que precisa ser tratado, e não a pessoa. Eu não vou cortar a pessoa do meu relacionamento. Eu vou cortar esse sentimento que eu estou tendo daquela pessoa. Você precisa escolher tratar a raiz e não a consequência. Precisamos a raiz disso tudo, dessa desavença, dessa contenda do nosso coração. É essa que precisa ser trabalhada. É essa que precisa ser tratada. E nós perdemos o nosso tempo. Perdemos amigos, perdemos emprego, perdemos várias outras coisas, perdemos até às vezes nota na faculdade, né? Tá lá apresentando, tá morrendo de medo, né? E tem vergonha, e perdemos várias coisas na nossa vida. E muitas das vezes a gente perde vários amigos e bons amigos, porque nós não soubemos lidar com o nosso coração. Não é porque a pessoa não prestava. É porque nós não soubemos lidar com o nosso coração. Às vezes deixamos de andar com determinadas pessoas porque temos inveja do cargo que ela conseguiu. E a inveja, eu deixar de andar não vai, eu deixar de andar com aquela pessoa não vai trabalhar a inveja no meu coração. Eu preciso trabalhar aquilo que está aqui dentro. Então eu vou ser bastante repetitiva, mas por querer. Escolha que guerra você quer lutar. Escolha pelo bem, escolha pela transformação da sua vida, do seu caráter, pela transformação do seu coração, dos seus sentimentos, e não pela transformação do outro, porque é muito fácil olhar para os mas é que o fulano isso, mas é que o Beltrano aquilo, mas é que a ciclana não sei o quê, mas... e a gente acha um monte de coisa do outro, e não olha o arguelho, né? O cisco tremendo que está dentro do próprio coração, que está no seu, ali, aquilo que você está precisando lutar, que é o que o versículo diz. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vós? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? As paixões pela própria carne, as paixões pela própria vontade, pelo próprio egoísmo, por várias coisas. É as suas paixões, as suas concupiscências que precisam ser tratadas. É um olhar para dentro de si. Quando nós olhamos as batalhas e olhamos uma pessoa com muita raiva, por exemplo, uma pessoa que está ali, que está assim, ó, está bufando, né? Às vezes, a gente olhando de fora, tá, ele tem razão, porque aquilo ali me tira a paciência também. Mas, porém, todavia, entretanto, a raiva que está dentro daquele coração é a raiz. Se ele não tivesse aquela raiva toda guardada dentro dele, ele reagiria na mesma situação, de forma diferente, equilibrada, mostrando os frutos do Espírito, né? Mas nós escolhemos lutar pela nossa própria carne. Aquilo que está aqui dentro, que está plantadinho aqui dentro, vem para fora num momento de raiva. E aí nós brigamos com as pessoas erradas, com as situações erradas, quando é a minha raiva que precisa ser trabalhada. Muitas vezes a gente tem algumas batalhas que elas não são nossas, mas a gente guerreia elas também. E elas nem são minhas, mas eu me meto.
Eu me meto e vou lá e tento ajudar, eu tento trabalhar aquela pessoa, e tento fazer, e tento mudar aquela pessoa. E aquela batalha nem é minha. Eu me lembro um dia que... eu de verdade, eu não me lembro qual era a situação, o que aconteceu. Eu sei que eu e o Anderson estávamos brigando. Eu não me lembro por quê. Mas a gente estava lá numa discussão ferrenha, assim, bem, claro, né, dentro de uns parâmetros, nada de, né, ferrenho, o que eu quero dizer assim, nós estávamos bem acentuados, assim, né, cada um defendendo o seu lado, né. Bom, acontece que chegou numa determinada hora, ele olhou para mim e disse assim: tô nem aí pro teu pastel. Primeiro que eu, assim, demorei para entender um pouquinho o que ele quis dizer com isso, né? Tô nem aí pro teu pastel. Quando eu entendi, eu fiquei mais brava ainda. Eu fui pro quarto, eu chorei. Não acredito que ele falou isso, porque não sei o quê. E fiquei assim, super chateada com ele. Até hoje eu brinco com ele. Às vezes acontece alguma coisa, eu olho para ele e digo assim: tô nem aí pro teu pastel. Aí a gente dá risada. Mas na época não era de dar risada, era de chorar mesmo. Mas o que aconteceu ali? Era uma situação minha, do meu coração. Só que eu estava jogando para cima dele. Eu estava culpando ele por algo que era meu. Algo que eu precisava trabalhar aqui dentro. E aí, quando ele olhou para mim e disse: tô nem aí pro teu pastel, era como assim: te vira, trata essa feridinha aí dentro, que essa ferida não é minha. É tua. Né? E aquilo doeu. E demorou para tratar aquilo lá, mas tratei. Por quê? A gente não pode tratar a ferida que é do outro. O que é do outro, o outro precisa trabalhar. Quando ele disse: eu não estou nem aí pro teu pastel, não é que ele estava querendo dizer que ele não se preocupava comigo, mas que era algo interno, uma ferida minha, que eu precisava trabalhar. Eu precisava curar aquilo lá. Não era ele. Eu podia chorar 10 mil anos por causa disso. Ele não ia conseguir curar, porque era dentro de mim. O problema não era ele, o problema era eu. Era o que eu estava sentindo. Quantas vezes nós passamos por situações assim e nós jogamos sobre o outro a culpa que é nossa. E ainda por cima, às vezes, nós entramos na luta com o outro tentando ajudá-lo nesse processo, só que essa ajuda camufla um problema. Nós precisamos deixar essa pessoa resolver esse problema, curar esse problema. Colocar o seu coração diante de Deus, Deus cura o meu coração. O que há a mim aqui que está tão podre, que eu estou me sentindo dessa forma? Vem e cura, vem e transforma, vem, faz alguma coisa aqui dentro, porque assim eu não quero ficar. Eu não quero ter esses sentimentos que eu estou tendo. Porque não é o Anderson que está tendo sentimentos, sou eu, e eu estou brigando com ele por causa dos meus sentimentos. E não é ele que vai me curar, sou eu que preciso me ajoelhar diante do Senhor e pedir: Senhor, me cura. É a minha demanda, é a minha situação. E ele não tinha nada que se meter na minha situação, só dizer mesmo: tô nem aí pro teu pastel. Porque era o que ele tinha que falar no momento, para que eu me ligasse. Então, muitas vezes, a nossa situação, ela é... Eu nem estava aqui perto e ele apagou minha mensagem. Muitas vezes a nossa situação, ela, quando nós lutamos com o outro, nós lutamos essa... Precisamos entender muitas vezes que isso não é com o outro, então é dentro de nós, é o nosso coração, aqui que precisamos lidar. Vocês lembram da história de Davi e Golias? Davi, quando ele chegou lá e viu o que estava acontecendo com Golias e toda aquela situação, os irmãos dele disseram: o que está fazendo aqui? Então, um pirralho, vai para casa, aqui não é o teu lugar, tu nem está no exército, aqui não é o lugar que tu devia, né, estar. E depois ele foi lá, Saul ainda disse: põe essa armadura e... veste essa armadura, e ele vestiu a armadura, não coube a armadura, ele tirou aquela armadura. Ele não ficou lá brigando com os irmãos dele pelo propósito que ele tinha. Qual era o inimigo de Davi? Golias. Para que ele ia brigar com os irmãos dele? Para que ele ia brigar com Saul, que estavam ali interferindo na... Ele só queria ir lá e fazer aquilo que Deus tinha mandado ele fazer. A escolha dele era
Golias, e é para lá que eu vou. E ele pegou aquelas 5 pedrinhas e ele foi lá e lutou contra fez a guerra dele. Ele lutou contra a pessoa correta. Ele não lutou contra os irmãos nem contra Saul. Ele lutou contra Golias, que era a verdadeira guerra dele. Agora vamos olhar a história de Saul. Saul, num outro momento, ele ficou com inveja de Davi, porque Davi tinha vencido uma guerra e o pessoal estava cantando: Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares, e ele ficou morrendo de ciúmes de Davi. O que ele fez? Ele pegou uma lança e atirou contra Davi. E aí Davi só se desviou e a lança foi na parede. Qual era a guerra de Saul? A inveja do coração dele. Aquela era a guerra dele. Era contra a inveja do coração dele que ele tinha que lutar. Com quem ele lutou? Com Davi. Quantas vezes na nossa vida nós lutamos contra as pessoas e não contra a situação do nosso coração? Quantas vezes nós agimos como Saul e não como Davi? Que nós escolhemos lutar com as pessoas e não com a podridão que está aqui dentro. Se Saul tratasse a inveja do coração dele, ele teria entendido o propósito. Ele teria olhado para Davi e investido na vida de Davi. Vamos lá, tu vai ser o próximo, vem cá, vou te ensinar. Vem te ensinar como é que é ser rei. Vem cá, tu é um menino ainda, eu tenho que te ensinar isso, eu tenho que te ensinar aquilo. Porque quando tu for rei, tu vai precisar saber, vem cá. Quantos de nós fazemos isso? Se a gente sabe que alguém vai substituir a gente no nosso cargo, a gente não tem uma vontade de pegar lança e atirar mesmo? Porque é isso que a gente tem vontade de fazer. Só que daí é o momento de você escolher sua guerra. Eu vou lutar contra quem? Contra a inveja do meu coração, contra a minha insegurança. Eu não vou conseguir segurar esse cargo. Meu Deus, está vindo alguém mais novo do que eu. Está vindo alguém mais sábio do que eu e vai tirar o meu lugar. Né? E a inveja do coração da gente toma conta. Mas Davi, ele fez a escolha certa. Ele lutou com o verdadeiro motivo da guerra dele. Mas Saul fez a escolha errada. Ele olhou para o coração dele e escolheu a inveja e a insegurança. A gente trata, e já ouviu bastante casos e histórias e situações agressivas até. E eu me lembro de uma história que eu ouvi de um marido que tocou a faca na mulher, como Saul fez em Golias. A briga estava tão intensa dentro de casa que o marido tocou a faca na mulher. A mulher só fez assim também, tipo Davi assim, a faca entortou na parede. E aí eu penso e questiono quantos de nós agimos de forma adequada em casa com nossos maridos, com as nossas mulheres. A gente não atira a faca, mas a gente tem vontade. Aquela raiva, aquela gana dentro da gente, assim, ai meu Deus, que vontade de enforcar, né? Quantos de nós a gente, né, brinca assim, ah meu Deus, né? Aí a gente respira fundo e coisa, né? Mas tem gente que não respira fundo mesmo, tem gente que atira a faca. E aí, quantas vezes nós brigamos com o nosso marido por causa do nosso orgulho, do nosso ciúmes, a gente quer bater pé com relação a alguma coisa, a nossa teimosia. E aí eu não digo só para as mulheres, existe a teimosia dos homens para as mulheres também, né? Aí parece da nossa teimosia, parece que eu estou falando só de nós, né? Só das mulheres, mas não, né? Eu anotei aqui o que é teimosia. Teimosia em continuar fazendo algo que evidentemente não vai dar certo, não vai trazer resultado e não tem futuro. Cara, não tem resultado, não tem futuro e tá lá, não, porque não, fica quieto. Deus, tem que ser a minha vontade, tem que ser a minha vontade. E às vezes a gente sabe que logo ali adiante nós vamos colher frutos dessa nossa escolha que são terríveis, mas a gente quer ter razão na hora.
A gente escolhe a nossa razão, a gente escolhe a nossa teimosia naquele momento, em vez de novo, lutar a guerra certa. Eu vou trabalhar a minha teimosia. Eu vou trabalhar e lutar contra a minha teimosia. E não contra o meu marido. E vice-versa, né? Os maridos e as mulheres. Né? Quantas vezes a gente ouve casos e guerras de poder dentro de casa, né? Aquela quem manda mais aqui dentro. O que é isso a não ser orgulho e soberba dos corações? De marido e mulher. Quem manda mais dentro dessa casa? Quem tem razão aqui dentro? O que você escolhe? Ter paz ou ter razão? Seria o ideal se escolhêssemos a paz, né? Em vez de ter razão. Mas tem muita gente que escolhe ter a razão em vez de ter a paz. E aí luta a guerra errada. Daqui a pouquinho, logo mais à frente, vai ter outra guerra. E vai ter outra guerra. E vai ter outra guerra. Enquanto eu não tratar a teimosia do meu coração, eu vou guerrear com as pessoas ao meu redor e vou estar teimando com coisas, com pessoas, porque eu não tratei a teimosia do meu coração. De novo, eu estou tentando trazer para dentro da gente um olhar que a gente consiga se enxergar e não olhar para o outro e acusar o outro, mas olhar para nós mesmos e trabalhar o nosso coração. Porque é dali que vem as contendas e as guerras. É do nosso coração que vem as guerras. Às vezes a gente vê até a igreja, né, falando mal de outra igreja, uma igreja, não sei, né, desdenhando a outra, porque é inveja. É inveja do coração. Precisamos trabalhar o nosso coração, a inveja do nosso coração, a desobediência do nosso coração, a rebelião do nosso coração. Quantos filhos, o marido e a mulher, né, brigando com os filhos, ou os filhos brigando entre si, ou os filhos brigando com os pais. Desobediência e rebelião, se os filhos conseguissem olhar para dentro do seu coração e enxergar aquilo que está lá dentro, dizem, meu Deus, eu não vou ficar lutando por isso, são os meus pais, a quem eu devo honra, a quem eu devo obediência. Não, mas é rebelião, é guerra, é briga. Quem é que está errado? É aquele que está brigando, porque é o seu coração que está brigando. É o seu orgulho, é a sua soberba que está gritando. E não quer dar o braço ao torcer dos outros. Eu me lembro de uma época que, quando os meus filhos eram adolescentes, e chegou uma época assim que eu gritava demais com eles. E o erro, eu sei, era meu. Eu vim de uma família de alemão que gritava para tudo, e eu gritava para tudo. E não só gritava como, traz sabonete, faz não sei o quê. Eu gritava para outras coisas também. A voz sempre alterada. E eu disse, bom, preciso lidar com isso daqui, porque, né, não lidar em mim. Né, porque os meus filhos ficavam chateados comigo, porque eu gritava. Eu achava que eles estavam errados, porque eu achava que eu tinha o direito de gritar. Né? Só que eu não estava me enxergando. E eu comecei a ler um livro, Limites para Adolescentes, para conseguir saber lidar com os meus filhos, porque não é possível, né? E o primeiro capítulo do livro, ele trabalhava algo sobre a adolescência dos pais, trazendo um olhar dos pais para dentro de si. Quando eu li aquele capítulo e eu me dei por conta do que eu estava fazendo e do quão adolescente eu estava sendo ali, eu tive que olhar para dentro de mim e trabalhar muita coisa. Eu fiquei acho que 1 mês sem ler o livro, só naquele primeiro capítulo, trabalhando determinadas coisas dentro de mim. Porque quem precisava mudar não eram meus filhos, era eu. Eu precisava mudar. Eu precisava um olhar para dentro do meu coração e ver o que estava acontecendo. Mas eu podia continuar brigando com os meus filhos e escolher. Eles são meus filhos, eles têm que obedecer. E eu permanecer do meu jeito. Mas eu tive que ter um olhar para dentro de mim, mudar um monte de coisa dentro de mim, inclusive o meu tom de voz.
o modo de enxergar eles, o modo de conversar com eles, o modo de lidar com o meu orgulho, o modo de lidar com o meu coração, para então conseguir amar os meus filhos e lidar com eles de forma correta. E, para dizer bem a verdade para vocês, pararam as guerras lá em casa. A gente faz escolhas erradas e continua com as guerras, mas se você fizer as escolhas certas e tratar o seu coração antes de tentar tratar o coração dos meus filhos, as guerras param, as guerras cessam. Por quê? Porque eu estou lutando a guerra certa. Eu não estou dando murros no ar. Eu não estou dando soco em vão. Eu estou lutando uma guerra certa, uma guerra vencedora. Porque quando você escolhe tratar o seu coração, a guerra acaba. A luta acaba. Porque você se coloca num lugar diante do Senhor e em humildade e diz: Senhor, vem e transforma a minha vida. Você vai parar de orar: transforma meu marido, transforma meus filhos, transforma meu chefe. Você vai dizer, vai orar sobre eles, sim. Mas você vai, antes de tudo, olhar: Senhor, transforma o meu coração. O que aqui eu não estou vendo? O que aqui eu não estou sentindo? O que eu não estou identificando que está me trazendo essa ira, que está me trazendo essa raiva, que está me trazendo esse sentimento? Por que eu estou tão insegura? Por que eu estou tão triste? Por que eu estou tão isso? Toda vez que aquela pessoa olha para mim, eu fico encabulada. Por que eu estou encabulada? O problema não é a pessoa, o problema sou eu. O problema é a minha insegurança. Quando você passa a olhar o seu coração e decidir mudar o seu coração, as situações ao seu redor começam a mudar. É como uma engrenagem. Ela está funcionando de um jeito. Quando você muda a sua atitude, essa engrenagem dá um atritozinho ali e engrena de novo. E todo mundo ao seu redor muda quando você muda. Aquele dizer do MPC, tudo muda quando você muda? Tudo muda quando você toma a decisão, quando você dá o primeiro passo e começa a mudar. Aí as coisas mudam. Quando eu tomei o primeiro passo, depois de ler aquele livro, quando eu tomei aquele passo e comecei a mudar as minhas atitudes com relação aos meus filhos, eles começaram a mudar. Em vez da gente ter aborrecente dentro de casa, a gente teve adolescente. A gente teve uma gurizada, o Timóteo e a Isabel, que foram, assim, claro, não é que a gente não teve atrito nenhum, mas a gente aprendeu a lidar com os atritos, a gente aprendeu a lidar com a situação. E a gente não teve essa fase de aborrecente. E que, por sinal, a gente nem deveria dizer esse nome, porque eles não são aborrecentes. São crianças se espelhando nos pais. E aí nós paramos com essas batalhas de pais e filhos, Porque a gente começa a agir diferente e o nosso filho passa a ser obediente, deixa de ser rebelde. Eu não entendi por quê. Mas, pois é, Então, a gente precisa dar essa abertura para o nosso coração. A gente precisa deixar Deus trabalhar nas nossas vidas. Os casais, muitas vezes, e de novo eu estou tentando direcionar, fazer com que a gente tenha um olhar um pouco diferente. Quantos casais lutam e brigam na hora da separação? Nem estão separados ainda, vamos falar dentro de casa ainda, estão juntos. Estão lá brigando e já pensando em separação. Estão na luta certa? Por que não fazem a luta ao contrário? Lutar para a restauração. Qual é a escolha que eu preciso fazer? É sempre a gente quer a mais fácil. Aquela que me livra do problema o mais rápido possível. A sua luta é lutar por uma restauração no seu casamento e não lutar por uma separação no seu casamento. Não estar brigando com o seu cônjuge por causa de uma separação. É estar lutando de joelho no chão, pagando um preço, mudando o seu caráter, mudando a sua vida por uma restauração do seu casamento. Qual é a sua luta? Vocês estão me entendendo? Qual o olhar que você tem dado? Qual o valor que você tem dado para essas coisas? Releva. Tem coisa que não vale a pena brigar. Tem coisa que não vale a pena. Eu sei que muitas vezes, lá em casa, a louça na pia era
problema de briga, assim. Eu decidi parar de brigar por isso, não vale a pena. Por que eu vou ter atrito com meus filhos por causa de uma louça na pia? Tem coisa muito maior do que isso para a gente ter problema, vai dizer. Claro, eles vão deixar de lavar, a gente vai ensinar eles, a gente vai dar aquela... Mas eu não brigo, não vou mais brigar por causa disso. Não vou mais... Agora o Timóteo casou e a dinâmica lá em casa teve que mudar, né? Porque as tarefas antes divididas em 4, agora são divididas em 3. Ele casou dia 7, eu e a Bel já sentamos. Vamos lá? Vamos reestruturar agora aqui a configuração. Quem vai fazer o quê? Porque precisamos dividir em 3 as tarefas, não mais em 4, né? Vai sobrar um pouquinho mais para cada um, mas vamos lá. A gente sentou e conversou. Eu não vou brigar. Porque às vezes é mais difícil sentar com alguém e conversar sobre uma demanda. Mas a guerra vai ser muito maior se eu só brigar em vez de resolver o problema. Eu preciso resolver o problema. Eu não preciso criar mais um problema. Eu preciso resolver. Eu preciso ter a minha luta no lugar certo. Outra luta que nós fizemos e que é necessário nós entendermos essa demanda é sobre o financeiro na família, né? Quantos casais e quantas famílias não brigam por causa do financeiro, né? Porque a gente tem conta demais para pagar, porque nós estamos gastando demais, porque não sei o quê, porque esse mês a gente gastou mais do que ganha, porque mês que vem a gente vai ter que pegar empréstimo, porque não sei o quê, e ficam brigando por causa do financeiro. Qual é a sua demanda aqui? Vou brigar pelo quê? Eu vou brigar pelo financeiro ou eu vou escolher a raiz do problema, que é parar de gastar? E organizar o financeiro. Aí vocês ficam brigando, vocês, todo mundo, né? Assim, a gente briga, né? E ficamos falando e tocando em assunto financeiro e muitas vezes tendo até problemas de querer separar e coisa por causa de um problema financeiro. Mas o problema financeiro não é a sua guerra. A sua luta, a sua guerra é contra o gastar demais. Sabe que se a gente focar os nossos olhos e colocarmos os nossos olhos onde é o nosso real problema, a gente diminui um bocado de brigas e guerras dentro de nós, entre a nossa família. Porque quando eu parar de gastar mais do que eu ganho, eu vou parar de ter dívida. Eu não vou precisar brigar pelas dívidas. Nós temos que cuidar para que a nossa mente, ela lute a forma e a briga correta. Que ela lute a guerra correta. Nós não podemos nos saciar e nos alegrar do jeito que a gente está. A gente precisa querer transformação. Por isso que no início eu fiz aquela oração com você. Senhor, abre a nossa mente, abre o nosso entendimento. Porque nós precisamos abrir a nossa mente e o nosso entendimento. A gente precisa dizer: Senhor, vem e fala comigo, abre os meus olhos para que eu possa ver, abre os meus ouvidos para que eu possa ouvir, abre a minha mente para que eu possa entender. A Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. E muitas das vezes nós estamos perecendo nas nossas guerras. Destruindo os nossos lares, destruindo o nosso casamento, destruindo amizades, destruindo coisas, quando na verdade a guerra correta seria um olhar para dentro de si mesmo, um olhar para aquilo que está realmente causando aquele atrito, para aquilo que realmente está trazendo e agredindo aquele relacionamento. E quando você vai ver, na grande maioria das vezes, um olhar para dentro de si traz a cura para aquele relacionamento, traz a cura para aquele casamento, traz a cura entre pais e filhos. A Bíblia diz que Ele quer restaurar o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Ele quer restaurar relacionamentos. Ele não quer separações, Ele quer restaurações. Mas qual tem sido a sua guerra? Onde é que você tem investido o seu tempo?
Onde é que você tem investido o seu pensamento? Onde é que você tem investido aquilo que tu aprendeu todos os dias, toda a palavra bíblica que você leu, todos os versículos que você leu? Onde é que você tem investido isso na sua vida? Quando Tiago diz aquele versículo ali dizendo que as guerras e as contendas que há entre vós é pelas paixões que guerreiam dentro de vocês, dentro de cada um, é a paixão pela própria carne. É a paixão pelo seu orgulho, é a paixão pela sua soberba, é a paixão por aquilo que eu acho que é certo, eu vou bater, né? Mas eu vou lutar até o fim. Eu sei que alemão é assim, eu sou, né? Quando não, eu continuo sendo alemã, né? Mas, né, aquela coisa de, né? Às vezes lá em casa não tem uma coisa, querem consertar uma coisa e eles, não consegui, dá para a mãe que ela consegue. E eu consigo. Eu vou lá e faço acontecer, porque eu fico em cima daquilo até dar certo. Isso é uma bênção. Mas é isso, é esse olhar para dentro de si, você enxergar a si mesmo. E olhar o seu coração e dizer, Senhor, vem e transforma o meu caráter, porque eu não quero essa contenda e essa briga. Eu não quero, teu Espírito Santo veio para me trazer os frutos do Espírito, que é amor, paz, alegria, mansidão, domínio próprio, longanimidade, benignidade, fidelidade. O Espírito Santo, ele veio para nos trazer isso. Ele não veio para trazer guerra, ele veio para trazer paz. E a paz que excede todo entendimento vem sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, quando você decide começar a mudar. Não é quando o outro, quando o Anderson mudar, quando o Timóteo e Isabel mudar. Não, é quando eu começo a mudar, as coisas mudam. Tudo muda quando você muda. Quando você tem um olhar para dentro do seu coração e vê quão podre nós somos, quão orgulhosos nós somos, quão soberbo nós somos, quão teimosos nós somos, quão birrento nós somos, quantas inimizades nós já provocamos por causa do nosso coração, quantas intrigas a gente já provocou por causa do nosso coração. É um olhar para dentro do seu coração. Quero convidar você a fechar os seus olhos, a se levantar, fechar os seus olhos. A Bíblia diz em Jeremias 17:9 que o coração do homem é enganoso e perverso. E ele só melhora diante da presença de Deus. Quando a gente abre o nosso coração e deixa o Senhor ministrar sobre a nossa vida e trazer transformação. Não é transformação no outro, é transformação em você. Feche os seus olhos. Não foque as suas energias em coisas banais, em ruídos que não valem a pena, em distrações que vão te tirar do objetivo. Foque o seu coração naquilo que o Senhor quer fazer, nas coisas que Ele tem, durante a ministração, Ele tem mostrado para ti, que Ele tem te trazido à luz. Permita que Ele venha trazer luz para as tuas trevas, porque o nosso coração, ele não é um coração generoso, ele é enganoso. Então permita que o Espírito Santo venha e comece a fazer uma transformação no seu coração, no seu caráter, no seu pensamento, no seu modo de ver as pessoas e o mundo, e talvez ver a ti mesma, porque as tuas inseguranças e medo trazem desavença com teu irmão. Lute com a pessoa certa. Que talvez a pessoa seja você mesma. Lute as batalhas certas. Permita que o Espírito Santo venha e mostre a você o que Ele quer que tu mude. Vem, Espírito Santo, e me mostra. Abre a minha mente, abre o meu entendimento, abre o meu coração, porque eu quero mudar.
Será que o que eu tenho feito tem edificado vidas ou tem destruído vidas? Será que o que eu digo tem edificado vidas ou tem destruído vidas? O Espírito Santo quer vir e quer trazer transformação. Ele quer tocar lá no íntimo do seu coração, naquela portinha que ninguém abre, só tu, e sabe a porcaria que tem escondida lá dentro. Ele quer entrar lá e ele quer, né, ele quer transformar aquilo tudo. Ele quer dizer: vem pra mim, porque eu tô aqui pra te ajudar. Talvez em vários momentos você vai ter que ajoelhar no seu quarto e clamar: Senhor, vem, tira isso de dentro de mim, porque eu não quero mais essa sujeira dentro de mim. Eu não quero mais isso dentro de mim. Eu quero ser transformado. Eu quero ser renovado de glória em glória. Eu quero que a minha mente seja transformada. Eu não quero viver numa mesmice. Eu quero viver cada dia transformada pelo Teu Espírito. Vem, me renova, me transforma, me quebra. Faz o que Tu precisar fazer, mas vem sobre a minha vida de alguma forma. Abre a minha cabecinha, o meu entendimento, para que eu possa entender os Teus planos e onde é que Tu quer que eu chegue, porque eu quero chegar onde é que Tu quer que eu chegue. Eu quero andar pelos caminhos que Tu tem proposto para mim. Eu quero andar debaixo da unção que Tu tens e vai derramar sobre a minha vida. Eu quero cumprir o propósito que Tu tens para minha vida. Mas enquanto a gente não morrer, enquanto o nosso egoísmo, a nossa vaidade, a nossa insegurança, o nosso medo, enquanto isso não morrer, enquanto a gente não conseguir tirar isso e dizer: Deus, vem e enche com a Tua paz. Enche, Senhor, com sabedoria para administrar essa situação, para conseguir lidar com essa situação. Enquanto você não se quebrantar diante do Senhor, Ele não consegue vir sobre um coração soberbo. Ele vem sobre o coração humilde. Ele vem sobre aqueles que são quebrantados de coração. Ele não vem sobre um coração orgulhoso. A Bíblia diz que o orgulhoso ele destrói, mas o humilde, ele está pronto para ouvir. E essa hora é sua hora de abrir a sua boca e conversar com o Pai, e dizer para Ele todas as coisas imundas que estão dentro do nosso coração, e falar para Ele, expressar para Ele: Senhor, venha e transforma, porque isso daqui está sujo, isso aqui está triste, isso aqui tem criado inimizade, isso aqui tem criado tristezas e intrigas entre os irmãos, isso aqui tem feito ruim, tá sendo ruim para mim e para os outros que estão ao meu redor, e para minha comunhão contigo. Vem, Espírito Santo, e traz, Pai. Traz a luz, Pai. E ajuda-nos a escolher as batalhas certas, Senhor. Ajuda-nos a olhar segundo os Teus olhos e não segundo os nossos olhos. Ajuda-nos a olhar, Senhor, segundo a forma como Tu vês o nosso coração. Pai, que venhamos a olhar para dentro de nós mesmos e podermos nos enxergar, podermos, Senhor, ver quem realmente nós somos e o quanto dependemos de Ti, desse Yeshua que cantamos, desse Deus que ministramos o louvor no início, esse Deus que, Pai, que tudo vê, que tudo sabe, que venhamos a estar, como a gente falou, Pai, de se colocar, Senhor, diante de Ti e deixar, Senhor, que Tu ministre, que Tu seja o Deus maravilhoso que Tu és sobre as nossas vidas, não somente no falar, mas no proceder. Ajuda-nos, Senhor, a proceder de forma correta, a agir de forma correta, a amar de forma correta, a amar como Tu ama, a olhar o nosso inimigo da forma, Senhor, como Tu olha, Pai, que é em forma de amor. Ajuda-nos, troca os nossos sentimentos, troca as nossas emoções, Pai. Substitua, Senhor, aquilo que tem nos incomodado, Pai, aquilo que tem feito a gente perecer, Pai, por aquilo, Senhor, que vem de Ti, pelo Espírito Santo que vem de Ti, pelos frutos do Espírito, Pai. Em nome de Jesus, vem e ministra nos nossos corações, vem e ministra nas nossas vidas, e clamamos a Ti, Pai. Traz transformação nas nossas vidas, transformação no nosso lar, transformação nos relacionamentos de pais e filhos. Que o coração dos filhos se convertam aos pais, e o coração dos pais se convertam aos filhos. Que o coração da mulher se converta ao marido, e o coração do marido se converta ao coração da esposa. Que haja renovo, que haja renovação e transformação, em nome de Jesus. Dependente de Ti, dos pecadores eu sou o pior de todos.
todos se corromperão. Estávamos mortos, mas vida nos deu. E em mim não habita bem algum, pois tudo que há em mim necessita ser cuidado por ti, Jesus. E em mim não habita bem algum, pois tudo que há em mim necessita